Nessa aula vamos falar sobre o transtorno de personalidade antissocial. Existem alguns sinônimos que as pessoas usam para falar sobre isso. Um deles, talvez o mais famoso, seria quando se referem a essas pessoas como psicopatas. E o que é o cerne do transtorno de personalidade antissocial? Seria o desrespeito e violação do direito dos outros. Qual seria o quadro clínico do transtorno de personalidade antissocial? Seria um fracasso em ajustar-se às normas sociais. Essas pessoas, elas têm dificuldade, por exemplo, em respeitar o direito alheio, normas, condutas. Nesse quadro, nesse tópico, o que a gente vai observar seria aquele indivíduo que destrói propriedade alheia, por exemplo, aquele indivíduo que fere o direito de outras pessoas. Tendência à falsidade. Muitas vezes essas pessoas vão usar falsos atributos, falsos títulos, com o objetivo de quê? De conseguir alguma vantagem em cima de outras pessoas. Por exemplo, uma vantagem com relação ao dinheiro, a um status, a conseguir ter uma relação sexual que talvez ele não conseguiria se ele não tivesse ou usasse desses recursos ilícitos. O que mais? Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. São indivíduos que normalmente têm uma dificuldade de elaborar, de planejar, de ponderar as atitudes de hoje pensando no que será depois. São indivíduos que muitas vezes agem impulsivamente. E aí, esses episódios de impulsividade também, eles vão se envolver em brigas, em conflitos judiciais e vão ser processados por isso. Mas lembrando que alguns psicopatas, algumas pessoas que têm um transtorno de personalidade antissocial, eles serão frios a ponto de, num contato com outra pessoa, usar um jargão, usar um linguajar peculiar daquilo e, consequentemente, conseguir convencer o outro de uma situação ilícita, de uma situação que é ruim. Isso tudo querendo tirar proveito para ele. Então, aí, nesse caso, talvez essa impulsividade não seria vista da forma como estou falando. Seria uma pessoa mais fria, calculista, que consegue as coisas dele porque ele é frio, porque ele consegue calcular todos os atos dele e levar outra pessoa nesse caminho que ele deseja. Irritabilidade e agressividade. Esses indivíduos, como eu disse, podem se envolver frequentemente em brigas, questões judiciais por causa de agressão a pais, irmãos, filhos. Descasos pela segurança de si e dos outros. Frequentemente são vistos como pessoas que se embriagam e pegam a direção, pessoas que mesmo sem estar embriagado vão dirigir um carro e não conseguir ter noção daquele perigo que ele leva para ele e para outras pessoas. Então ele vai ter um descaso com relação a isso. Irresponsabilidade. São indivíduos que normalmente não conseguem se adaptar ao trabalho ou que têm dificuldade no trabalho simplesmente porque não têm o compromisso. Não tem um compromisso de fazer, de cumprir com o que foi tratado. Horário de chegada, frequência no serviço. São indivíduos que têm dificuldade em ficar num serviço só por muito tempo, justamente pelo senso de falta de responsabilidade. E uma outra característica, talvez a mais marcante desse transtorno, dentro desse quadro clínico que eu falei, seria a ausência de remorso. São pessoas que colocam os objetivos dele em primeiro lugar e às vezes não vai dar valor a um sofrimento de uma outra pessoa, não vai dar valor ao que a outra fala, vai usar da artimanha dele, inclusive usando de sofrimento do outro para que ele saia com proveito das situações diversas. Então é aquele que maltrata e não sente remorso. É aquele que trai e não vai sentir remorso. Falta o senso de empatia, de se colocar no lugar do outro. Esses indivíduos não conseguem se colocar no lugar do outro. É assim que se desenha um quadro de transtorno de personalidade antissocial. Quando a gente joga isso em prevalência pode variar, desde 0,2% até 3,3% da população geral. Óbvio, quando eu pego situações em que indivíduos que estão presos, a taxa de transtorno de personalidade antissocial, ou melhor, a prevalência do transtorno de personalidade antissocial em indivíduos que estão numa cadeia, essa prevalência aumenta de forma significativa.
Bom, ele é mais prevalente também em parentes biológicos de primeiro grau, que é um transtorno de personalidade antissocial. Bom, é isso que eu tinha a falar sobre o quadro clínico de transtorno de personalidade antissocial. Obrigado.